Bom dia, então vamos continuar. Na aula passada a gente terminou a aula vendo uma equação, né? Que vamos repetir aqui. 8x congruente a 4 módulo 14. Oito x congruente a 4 módulo 14. Aí como é que eu resolvi ela? Primeiro eu dividi tudo por 2, né? Aí deu 4x congruente a 2 módulo 7. Tudo, né? Por 2, tudo. O 14 também. E aí eu multipliquei por 2, que era o inverso de, um, de 4 módulo 7. E aqui deu 1 e aqui deu 4, né? Módulo 7. Módulo 7. E agora a gente voltou para módulo 14 e deu duas soluções, né? 4 e 4 mais 7, módulo 14. Então tem dois pontos interessantes aqui. O primeiro é o que eu fiz aqui. Eu calculei um inverso modular aqui. Ou seja, o inverso de 4 é 2 módulo 7. Por que o inverso de 4 é 2? Porque 4 por 2 é congruente a 1 módulo 7. Então, quando um produto é 1, cada um dos dois fatores são chamados um inverso do outro, né? Então, 2 é o inverso de 4 módulo 14, módulo 7. O segundo ponto interessante é aqui, quando eu voltei do módulo 7 ao módulo 14, o que é que eu fiz? Eu peguei a solução, que é 4, módulo 7. Aí eu olhei as soluções módulo 14 obtidas, como é que são obtidas, adicionando múltiplos de 7. 4 é uma solução. A próxima é 4 mais 7. A próxima seria 4 mais 7 por 2, ou seja, 4 mais 14. Ou seja, 18. Mas 18 módulo 14 é igual a 4. Então, estamos de volta para a primeira solução. Então, significa que a equação original tem exatamente duas soluções, que são 4 e 4 mais 7, que é igual a 11, né? Módulo 14. Agora, essa segunda parte não é muito profunda, é uma coisa que simplesmente você tem que adicionar. Como você vê, tem um módulo inicial que é 14, um módulo depois dele que é 7, que é obtido dividindo por 2, e aí você adiciona o segundo, o número de vezes que é preciso para encontrar todas as soluções. Agora, a parte mais interessante desse procedimento é o cálculo do inverso modular. Porque você percebe que aqui eu não apliquei nenhuma regra particular, eu simplesmente observei que se eu multiplico 4 por 2, me dá um número que é congruente a 1. Então, o inverso de 4 é 2. E é só isso, né? Agora, imagina de ter situações mais complicadas, né? Então, por exemplo, eu posso escrever, não sei, por exemplo, 55x congruente a 1 módulo módulo 122, uma coisa assim. É claro que aqui
não é nada parecido com o caso anterior, em que eu ia mais ou menos intuitivamente. Então, aqui eu tô, esse x, né, nesse caso aqui, esse x ele vai ser o inverso de 55 módulo 122, né? Então, aqui, bom, a gente pode lembrar desse exemplo aqui. Eu vou escrever ele. Eu inventei esse exemplo agora, né? Mas vamos escrever ele aqui em cima para resolver depois, porque é bem diferente, né? Então, a ideia é que a gente quer uma maneira de encontrar inversos modulares em geral. Então, a primeira coisa é identidade de Bezout. Então, eu vou escrever aqui identidade de Bezout. Então, é o seguinte, se você tem dois inteiros e D é o MDC, entre N e M, se trata do maior divisor positivo comum entre os dois. Então, existem x e y inteiros tais que aqui no arquivo eu escrevi ax mais by, mas é claro que é n x mais m y é igual a d. Então, vamos demonstrar essa proposição, né? Se trata de uma proposição. Então seja A igual ao conjunto de todos os números n, x mais m, y, tais que x e y são dois inteiros quaisquer, né? Se trata de um conjunto de números inteiros. Queremos mostrar que D pertence a esse conjunto, né? Eu escrevi o conjunto de todas as combinações desse tipo, nx mais my. Eu quero mostrar que D pertence a esse conjunto. Então, a gente vai considerar o menor inteiro positivo pertencente. Então, seja H, o menor inteiro positivo pertencente ao conjunto A, né? Você tem um conjunto de números inteiros. Bom, vamos examinar esse conjunto A, né? Quem é que com certeza pertence a A? Bom, por exemplo, eu posso escrever n multiplicado por 1 mais m multiplicado por 0, isso é igual a n e pertence a A, né? Porque eu escolhi dois inteiros, um é 0 aqui, e me deu um inteiro que então pertence a A. Um outro inteiro que com certeza pertence a A é n por 0 mais m por 1, que é igual a m, que também pertence a A, porque eu escolhi dois inteiros, né? Então você entende que qual é um outro inteiro? Por exemplo, se eu escrevesse 1 aqui,
Aí isso me daria n mais m, que também pertence a A, e tem um monte de outros inteiros. Então, por exemplo, n é um inteiro positivo que pertence a A, então eu posso considerar o menor inteiro positivo que pertence a A. E aí mostraremos que H é igual a D, que termina a demonstração, né? Porque aí mostra que o D pertence a A, porque D é igual a H, que pertence a A. Agora, como está tudo escrito aqui ao lado, eu vou apagar, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Então, primeiro, a gente sabe que H pertence a A, então podemos escrever H pode ser escrito como nx0 mais my0 pertence a A, com x0 e y0 dois inteiros, né? Oportunos, né? Então, o que é que vamos fazer? A divisão com o resto de n por H, né? Então, fazendo a divisão com o resto n por H, a gente pode escrever n igual QH mais R, né? QH mais R, onde divisão com o resto, né? Eu expliquei para vocês, então o Q é o quociente e R é o resto, então R é um inteiro, né? Mas também R está entre 0 e H, mas é menor que H, né? Estritamente menor que H. Agora, eu preciso corrigir aqui o arquivo, né? Mas é claro que aqui eu escrevi R menor que D, mas eu quis dizer R menor que H. Agora vamos escrever R, né? O que é, usando essa igualdade aqui? R é igual a N menos QH, que é igual, usando essa expressão aqui, né? É igual a N menos Q multiplicado por nx0 mais my0, né? E x0 e y0, essa anotação aqui, significa, eu estou escolhendo dois inteiros que eu chamei de x0 e y0, só uma anotação, certo? Eu poderia ter chamado eles de t e s, né? Mas é só para não perder a anotação geral, né, que eu usei de x e y. x0 e y0 são dois inteiros oportunos, tais que, né, vale essa igualdade aqui que eu escrevi aqui em cima. Que vale porque eu sei que H pertence a A. Então vamos continuar aqui. Bom, vamos abrir essa parêntese, n menos q n x0 menos q m y0 igual. E agora a gente faz o que? A gente coloca n em evidência, 1 menos q x0, e aí coloca m em evidência, me dá menos q y0. E agora, se você lembra, o que está escrito aqui é n multiplicado por um inteiro, mais m multiplicado por outro inteiro. Então, esse elemento aqui está em A. Está em A porque os elementos de A são do tipo n multiplicado por alguma coisa, x, né? Qualquer inteiro x, mais m multiplicado por outro inteiro y. Nesse caso, escolhendo x como sendo isso aqui e y como sendo isso aqui, me dá que esse elemento, esse número pertence a A. Mas qual é
Qual é a questão? A questão é que eu escolhi H como sendo o menor inteiro positivo pertencente a A. Aí, aqui eu mostrei aqui que R pertence a A, né? Mas R é menor que H. Então, como é que R pode pertencer a A se H é o menor inteiro positivo pertencente a A e R é menor que H? Tudo isso implica que R não pode ser positivo. Então, não é positivo. Ou seja, se você lembra o que é que pode acontecer aqui com R, a única possibilidade é que R tem que ser igual a zero, certo? Então, isso mostra que R é igual a zero. Então, voltando para cá, podemos eliminar o R, porque R é igual a zero. Então, a gente com isso mostrou que existe um inteiro Q tal que n é igual a QH, né? N pode ser escrito como QH, né? Com Q pertencente a Z, né? O número inteiro, né? Isso mostra que H divide N, né? H divide N, mas lembra que D é o maior divisor, então D é o maior divisor comum entre N e M. Então vamos aplicar o mesmo argumento, então. Agora, isso a gente demonstrou. Agora, vamos fazer a mesma coisa com N. Isso vai dar Q linha, né? H mais R linha, né? E com Q linha, vou fazer exatamente a mesma coisa, né? Q linha é um inteiro, R linha é também um inteiro, só que agora, bom, de novo, né? É exatamente tudo igual. Então, R' é menor que H. Então agora vamos aplicando o mesmo argumento, né? Então, calculando R' vai dar M menos Q', mais H igual a nx0 mais my0, que é igual a M menos Q'. Então vamos já escrever o que é que vai sair, porque a gente já fez isso uma vez, né? Então a gente pode fazer isso mais rápido. Menos Q' x0 mais M, 1 menos Q' y0 pertence a A, né? Certo? Eu estou só reformulando, mas agora pertence a, né? Porque esse aqui é um inteiro, esse aqui é outro inteiro, né? Então é uma combinação entre m e n, nx mais my, então ele pertence a. Então, como é que pode pertencer a A se ele é menor que H, e H é o menor inteiro positivo pertencente a A? Isso mostra que R' não é positivo, não é positivo por minimalidades de H, né? Se fosse positivo, H não seria o menor inteiro positivo pertencente a A, porque existiria um inteiro positivo pertencente a A que é menor que H. Então isso mostra que R' é igual a zero também. Então, a gente pode voltar para cá, cancelar tudo, porque a gente mostrou que R' é igual a zero, certo? Cancela tudo. Então aqui, obviamente, o Q não vai ser igual a Q'. E isso mostra, bom, em geral, né, pode ser igual ou não. Agora, isso mostra que H divide M também. Então, eu mostrei aqui que H divide os dois. E
isso implica que, sendo D o maior inteiro positivo dividindo n e m, obtemos que H é menor ou igual a D, né? Porque eu mostrei aqui que H divide os dois, mas D é o maior inteiro positivo que divide os dois. Então, por definição de M de C, maior divisor comum, né? Implica que H não pode ser maior que D, né? Porque se fosse maior que D, D não seria o maior divisor comum. Então, H tem que ser menor ou igual a D, né? Mas, então isso a gente, até aqui, né? A gente sabe que H é menor ou igual que D, porque mostrou isso. Agora, é, vamos escrever aqui em cima. H é menor ou igual que D, é isso que eu mostrei agora, né? Eu mostrei que H é menor ou igual que D. E, só que por outro lado, D divide N, então N é igual a multiplicado por D. E M é igual a B multiplicado por D, né? Sim, B multiplicado por D. Aqui A e B são inteiros. E tá. Só que lembra que H é igual a nx0 mais ny0. Então, essas duas igualdades seguem simplesmente do fato que D divide N e M, né? Agora, escrevendo H desse jeito, como eu falei que podia ser escrito, né? Aí a gente, de substituindo, né, vai me dar A dx0 mais B dy0. E colocando D em evidência, vai me dar dax0 mais by0. Então isso mostra que D divide H. D divide H. D é um divisor de H, mas sendo H menor ou igual que D, porque está escrito aqui em cima, né? É isso que eu mostrei antes no slide anterior. Sendo H menor ou igual que D, H maior que zero, né? D maior que zero e D divide H, isso implica que são iguais. D é igual a H, né? Porque você tem H que é menor ou igual que D. Está escrito aqui. São positivos e D divide H, né? Então, D divide H, se você quer, implica que D é menor ou igual que H. Obviamente, se um número positivo divide outro número positivo, então o primeiro é menor ou igual que o segundo. Então, sendo que H é menor ou igual que D e D também e D é menor ou igual que H, são iguais, né? Tem que ser iguais. E, e é isso que eu queria mostrar, é a minha tese, né? Se você lembra, no começo da demonstração, falei, vamos mostrar que D é igual a H. Então, vamos ver o que é que a gente sabe então agora, né? A gente sabe que, reformulando, né? Repetindo, dados n e m inteiros, D igual ao m de C entre os dois, existem x e y inteiros, tais que nx mais my é igual a d. Então vamos aplicar isso ao caso que eu escrevi lá em cima, né? Em que, por exemplo, n pode ser igual a 122
e m igual a 55. Eu estou fazendo isso porque você vai ver que isso é a estratégia geral para resolver esse tipo de equação aqui. Depois eu vou dar mais exemplos. Eu estou pegando essa equação aqui agora, esses dois números. Aí você percebe que, bom, esse aqui pode ser escrito como 2 multiplicado por 61, esse aqui como 5 por 11. Então você percebe que o maior divisor comum nesse caso é 1, né? Então eu consigo escrever 122x mais 55y igual a 1. Mas como, né? Quem são esse x e esse y? A identidade de Vesul, né, me fala que existem esses números inteiros x e y, mas ele não me fala como encontrar esses números, certo? Ele só me fala que eles existem. Então, vamos apagar aqui. E agora a gente precisa de uma outra ferramenta. Então vamos repetir aqui. N igual 122. Eu estou dando esse exemplo aqui porque é mais fácil olhar um exemplo específico do que fazer o caso geral. E D, nesse caso, igual a 1. Né? Quero x e y, dois inteiros, né? Tais que 122x mais 55y seja igual a 1. Então, aqui, o que a gente vai aplicar é o algoritmo de Euclides. Algoritmo de Euclides. Então, como é que funciona o algoritmo de Euclides? Bom, funciona da maneira seguinte. Eu vou escrever uma tabela, 122, 55. Eu vou escrever uma tabela aqui. Eu vou dar esse exemplo aqui, e aí vocês encontram outros exemplos em outros vídeos que eu fiz de contas parecidas. Então, eu vou dar esse exemplo aqui, aí eu vou deixar para vocês encontrar os outros exemplos que eu calculei, que eu fiz todas as contas, né? Em outros vídeos. E, é importante que você tente fazer sozinho, né? Se trata de um algoritmo bem simples, não tem nada complicado. É só você entender como é que funciona. Então, vou fazer isso uma vez. Primeiro, aqui eu escrevo 1, 0, 122. Aqui eu escrevo 0, 1, 55. Aí, o que é que eu faço? No próximo passo, eu preciso preencher esses três quadradinhos, né? Como? Bom, o primeiro passo é fazer a divisão com o resto entre esses dois números. Então, isso vai me dar 122 igual 55 multiplicado por... Bom, é claro que nesse caso é fácil, né? Multiplicado por 2 me dá 110, mais 12 me dá 122. Então, esse aqui é o meu quociente, esse aqui é o meu resto. Agora, o resto cai aqui, nesse espaço aqui embaixo, na terceira coluna. Eu escrevo o meu resto, que é 12 nesse caso. E o que eu escrevo aqui e aqui? Bom, a regra é simples. Eu vou escrever ela aqui embaixo. E... Sim, tá certo.
a regra é simples. A regra é, você tem A, B. A situação é assim, a gente tem 4 números e a gente tem que preencher a, a, o- a última, a próxima linha, né? Tem que preencher a próxima linha. Como é que a gente faz isso? A gente escreve A menos que C, B menos que D. Certo? Então, aqui A, esse aqui é o A, esse aqui é o B, né? Esse aqui é o C e o D, né? Então, a gente tem que aplicar essa regra aqui para calcular quem é que vai aparecer aqui e aqui. Então, o de cima que é 1, nesse caso, esse aqui menos que multiplicado por ele, né? Então vai dar 1. E aqui, ele menos que multiplicado por ele vai dar menos 2, né? Então, vamos examinar o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu aqui é que eu tenho uma... cada linha, né, que você vê aqui, a partir desse aqui, cada linha tem que ser lida da forma seguinte: 1 multiplicado por 122 mais 0 multiplicado por 55 é igual a 122. Próxima linha: 0 multiplicado por 122 mais 1 multiplicado por 55 é igual a 55. Né? Próxima linha: 1 multiplicado por 122 mais menos 2 multiplicado por 55 é igual a 12. Então você percebe que, por meio desse algoritmo, que simplesmente funciona da forma que você simplesmente continua fazendo esse passo que eu fiz aqui, você simplesmente continua, né? Você pega esses dois, faz a divisão com o resto, e continuando desse jeito, você vai perceber o que é que vai acontecer aqui. 55 igual a 12, aqui vai dar um 12 por 4, 12 por 4, 48, mais 7, né? E o 7 cai aqui, porque é o resto. E aqui eu preciso... o novo quociente é o 4, né? Então, 0 menos 4 por 1, menos 4. 1 menos 4 por menos 2, 1 mais 8, 9. Né? Então, 9. Então, menos 4. Se você quer, já isso te fala uma coisa, já aqui você pode deduzir que é menos 4 por 122 mais 9 por 55 tem que ser igual a 7, né? Então vamos ver se isso é verdade. O que é menos 4 por 122? É menos 488, né? O que é 9 por 55? É 450 mais 45. 495. E você percebe que, de fato, né, a soma entre esses dois me dá exatamente 7, né? Então tá certo. Mas isso não é isso que eu quero, porque você lembra que o que eu quero é chegar no 1, né? Você lembra? Eu não quero o 7, mas eu quero continuar até chegar no MDC. O 7 não é o MDC, né? Então eu quero continuar até encontrar o MDC. Agora, o que é que eu fiz para encontrar o menos 4 e o 9, né? Eu peguei o novo quociente, que é 4, e eu fiz 0 menos 4 por 1 me deu menos 4. 1 menos 4 por menos 2 me deu 1 mais 8, 9. E aqui o 7 é esse 7 aqui, que é o resto, né? Então, vamos continuar. Agora fica um pouco mais fácil, porque
me dá que 12 é igual a 7 mais 5, então 7 por 1 mais 5. Esse aqui é o novo quociente, né? Esse aqui é o novo resto. Então é uma situação mais fácil, os números estão diminuindo. E aqui eu vou colocar o meu 5, né, que é o resto. E aqui 1 menos 1 por menos 4 me dá 5. Menos 2 menos 1 por 9 me dá menos 11. Esse aqui é o quociente, né, que eu estou usando agora. E agora tem que continuar com esses dois, né? Vai me dar que 7 é igual a 5 por 1 mais 2. Então o 2 vai aqui, né? E aqui o quociente é 1 também, né? O novo quociente é 1. Então menos 4 menos 5 vai dar menos 9. 9 menos 11 vai dar 20, porque 9 mais 11 é 20. E agora vai ter que fazer uma última conta aqui embaixo, né? Aqui a divisão com o resto entre 5 e 2 vai ser 5 igual a 2 por 1 mais 1. 2 por 2 mais 1, né? 2 por 2 mais 1. Então aqui vai dar 1, que é o que eu quero, né? O meu MDC finalmente apareceu. E aqui eu tenho que fazer 5 menos 2 por menos 9, que me dá 18 mais 5, 23. E aqui menos 11, menos 2 por 20, menos 51. Então, é assim é, que você encontra esses números, né? Por meio desse processo que você viu agora. Então, vamos verificar o que a gente encontrou aqui. A gente encontrou aqui que 122 multiplicado por 23 menos 55 multiplicado por 51 tem que ser igual a 1, né? Bom, vamos ver se isso é verdade. 122 por 23 é 6, 6, 3, 4, 4, 2. Então vai dar 6, 0, 8, 2. E 55 por 51, né? Vai dar 5, 5, 5, 2, 7, 2, não, 5, 0, 8, 2. Então, de fato, está vendo? A diferença entre esses dois é igual a 1, certo? Então, é só uma verifica, né, para verificar que está tudo certo. E isso aqui é o funcionamento do algoritmo de Euclides. E, tá. Então, como você percebeu, agora que você viu um exemplo, né, agora a gente pode explicitar o que a gente fez. O que a gente fez, né, foi o seguinte: a gente tem essa tabela aqui, aí a cada passo na tabela você tem vamos escrever aqui o que é que você tem: A, B, C, D, E, F, né? E você quer calcular os próximos três, né? Aí como é que você faz para calcular os próximos três? Você faz uma divisão com o resto. Então você tem essa situação aqui, você faz uma divisão com o resto entre C e F, né? Então C igual QF mais R. Então o R vai ficar aqui, né? É isso que eu sempre fiz aqui umas 5 vezes, né? Esse algoritmo aqui.
eu fiz esse processo umas 5 vezes. Eu fiz a divisão com o resto entre C e F, escrevi o resto aqui. E aqui você tem que escrever A menos QD, e aqui B menos QE. E aqui, por que não quer escrever, por exemplo, C menos QF, né? Se você escreve C menos QF, vai dar exatamente R, se você escreve reformulando isso de cima, né? Então, se você escreve aqui C menos QF, também está certo, porque, e como você percebe, é coerente, ou seja, o que você faz com essas duas colunas, né? A menos que, se você ver o que eu fiz aqui, eu fiz A menos QD, né? E aqui eu fiz B menos QE, e por que aqui não fazer C menos QF? De fato, você pode fazer C menos QF, porque vai dar exatamente o R, né? E tá bom. Agora, isso aqui é um exemplo, mas o que você vê aqui escrito no arquivo é exatamente a explicação desse algoritmo. E com esses dois números, né, 2013 e 367, mas o procedimento é exatamente o mesmo, então você pode ler aqui, é um outro exemplo que está escrito aqui, e também fazer outros exercícios, muitos exercícios para aprender a aplicar esse algoritmo. Agora, o que é que isso tem a ver com o inverso modular? Então vamos lembrar quem são os nossos números, 122 e 55, né? Como é que eu resolvo 55? Bom, eu não vou apagar tudo agora. Eu não vou apagar tudo porque eh, eu quero manter essa equação aqui, porque eu quero mostrar para vocês o que é que essa igualdade tem a ver com essa é, congruência, equação, né? E, então, como é que você resolve em geral é, essa congruência aqui? Então, primeiro, usando o algoritmo de Euclides, você consegue escrever é, essa igualdade aqui, né? E depois, o que é que você faz? Eu pego essa igualdade e reduzo módulo 122, né? O próximo passo, né, para resolver aquela equação é pegar essa igualdade que eu obtive usando o algoritmo de Euclides, identidade de Bezout, e reduzir módulo 122. Agora, reduzir módulo 122 pode parecer complicado, mas nesse caso é muito fácil, porque eu tenho um termo aqui que é um múltiplo de 122, então simplesmente quando eu reduzo, ele vai embora, ele desaparece. Então, menos 55 por 51, né, é congruente a 1 módulo 122. Agora, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei essa igualdade e reduzi módulo 122. Então, como nessa igualdade aqui aparece um 122 aqui, reduzindo o módulo 122, ele vai para zero. Então, é como se você estivesse apagando esse termo aqui, né? E aí me deu essa congruência aqui, que é verdadeira, né? Essa congruência é uma congruência verdadeira, certo? E agora, só que qual é o problema dessa congruência? Que ela não é escrita em termos dos representantes canônicos. Então, primeiro, lembra que o número que eu quero é o 55, porque o 55 aqui é o número que aparece na minha equação, certo? Então, o que é que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando o inverso dele. O inverso dele vai ser exatamente o menos
51, certo? Congruente a 1 módulo 122, o inverso módulo 122. Então, agora o que é que eu faço? Eu pego menos 51 e escrevo usando o representante canônico, que nesse caso vai ser 122 menos 51, né? Que é igual a 71. Então, isso aqui é 71 congruente a 1 módulo 122. Aí, tá. Então, agora o que é que eu faço? Exatamente o que eu fazia nas equações lá no começo, né? Aquelas equações mais simples. Eu pego a equação original e multiplico tudo, multiplico os dois lados, né, dessa equação, multiplico os dois lados aqui pelo inverso de 55. O inverso de 55, então, o inverso de 55 é 71, certo? Porque o produto entre eles é igual a 1, então congruente a 1, né? Então sempre módulo 122, estou falando. Então, na verdade, agora acabou, porque pegando a equação original e multiplicando os dois lados pelo inverso de 55, vai me dar 71 por 55, x congruente a 71 módulo 122, e agora não precisa fazer nenhuma conta, porque tudo isso aqui eu já sei que é congruente a 1. Então isso me dá que x é congruente a 71 módulo 122. Então isso resolve a minha equação original. Certo? Então, reformulando assim, resumindo, né, em poucas palavras, o que é que eu fiz aqui foi calcular o inverso para resolver essa equação aqui. O que é que eu fiz? Calculei o inverso, então vamos escrever. Calculei o inverso de 55 módulo 122, que é 71, e multipliquei os dois lados da equação estrela, né, por 71, obtendo que x, no lado esquerdo obtenho x, né, porque multiplicando por 71 me deu 71 por 55, que é congruente a 1, e no lado direito me deu 71, né, módulo 122. Agora, suponha de fazer uma pequena mudança nessa equação. Suponha que no lugar de 1 eu escrevesse, por exemplo, 3. 3. Então, é exatamente tudo igual. Só que, ou seja, é exatamente tudo igual até aqui. Calculei, não, para resolver essa equação, tem que calcular o inverso de 55 módulo 122, que é 71, não mudou nada, né? E multipliquei os dois lados de estrela por 71, obtendo, mas dessa vez, né, eu tenho x, lembra que eu vou repetir, né, mais uma vez, à esquerda eu obtenho isso, 55x, e aqui à direita eu obtenho 71 por 3, nesse caso aqui, né, módulo 122, né? Então o que é que mudou em relação ao caso anterior? Bom, mudou, nesse lado aqui não mudou nada,
esse aqui continua sendo congruente a 1, né? Então, tanto faz escrever ele ou não, porque ele é congruente a 1. Mas aqui apareceu 71 por 3, então vamos calcular 71 por 3. Vai me dar 213, né? Módulo 122. E agora, o que é a última coisa para fazer nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui é reduzir, encontrar o representante canônico de 213, né? Ou seja, reduzir módulo 122, que nesse caso corresponde a subtrair 122, né? Então, subtraindo 122 vai me dar 91, módulo 122, né? Se você... o que eu fiz? Eu somei... eu subtraí, eu fiz 213 menos 122 e me deu 91, tá certo? Então vamos ver se está certo. 222 menos 9, 212, 213. Sim, tá certo. Então, aqui a solução dessa equação, que é diferente, né? A diferença é que tem um 3 aqui, tá vendo? A solução é... a solução é 91. E para dar um último exemplo, que é relacionado, né, com ele, né? Vamos supor que na equação original tenha tudo isso, mas multiplicado por 3, por exemplo, né? Vamos supor que a minha equação original seja 165x congruente a 9, módulo, multiplicando tudo por 3, me dá 366. Esse aqui vamos chamar de estrela-estrela, né? Essa equação aqui. Então, suponha de ter essa equação aqui no começo, que você quer resolver. Eu estou colocando essa equação aqui, né? Porque é relacionada com a equação que eu acabei de resolver, né? Então, vamos ver. Primeiro passo para resolver essa equação agora, que geralmente as equações que você encontra, né, são desse tipo. Pode aparecer um divisor comum dos 3, né? Números que aparecem, que nesse caso é 3. Então eu divido tudo por 3, divido tudo por 3, né? E me dá essa equação estrela. Agora resolvendo, né? Resolvendo. A gente resolveu no slide anterior, deu x congruente a... Era 3 por 71, 213, módulo 122 dava 91. Então, quais são as soluções da equação estrela? Bom, a primeira solução é 91 e as outras são obtidas adicionando 91 mais 122, que é igual a 213, né? A gente já viu isso. E a próxima sim, 213. E quais são as próximas soluções? Bom, tem que pegar 213 e adicionar 213 e adicionar 122 mais uma vez, né? E aqui me dá 335. 335. Lembra que as soluções que eu estou encontrando são módulo 366. Então esses dois
são representantes canônicos. Então, não precisa reduzir eles. Agora, qual é a próxima solução? A próxima solução seria 335 mais 122. Mas você já percebe que isso vai sair vai ultrapassar o 366, vai dar 457, que é congruente a 91 módulo 366. Porque se você faz 366 mais 91, me dá exatamente 457. Então, a gente encontrou uma solução que a gente já tinha encontrado porque está aqui. Então, significa que aqui a gente para. E quais são as três soluções da equação original, estrela-estrela, são 91, 213 e 335. Módulo 366. Então é assim que você resolve congruências lineares, congruências modulares lineares. E para completar os casos que podem acontecer, né, pode acontecer de tudo, né? Então, por exemplo, o que poderia acontecer? Poderia acontecer que você tenha 12 x congruente a 7 módulo 27. É um caso que você pode ter, né? Deixa eu ver aqui nesse caso aqui. Nesse caso aqui, você tem que nesse caso aqui, o que é que você tem? Você tem que essa equação não tem solução, não tem solução. Uma congruência linear pode ter ou não ter solução, né? Essa aqui particularmente ela não tem solução, porque o que estaria falando? Ela estaria falando, reformulando que a diferença, né, 12x menos 7 teria que ser um múltiplo de 27. Então 27 multiplicado por m, né? Com m um inteiro. Só que qual é o problema dessa igualdade aqui? Que eu posso passar passando é uma reformulação, né, que eu fiz aqui. Passando 27 à esquerda ou 7 à direita, me dá isso aqui. E agora posso colocar um 3 em evidência. 4x menos 9m igual a 7, que é uma contradição, né? Contradição. Por que uma contradição? Porque 7 não é divisível por 3. Então, antes de começar a resolver a sua congruência, toma cuidado que não tenha uma consideração desse tipo, né? Tenta dar uma olhada. Você lembra, a gente geralmente, se tinha um divisor comum dos três, a gente dividia os três pelo divisor comum. Nesse caso, não tem um divisor comum dos três, certo? Mas existe um divisor comum que é 3 de 12 e de 27, né? Então, nesses casos, toma cuidado, porque nesses casos, se tiver um divisor comum
desses dois externos, então se o do meio não é divisível por esse divisor comum, então não vai ter solução, como nesse caso. Então antes de começar a resolver a sua equação, tenta ver se por acaso é fácil mostrar que não tem solução, né, como nesse caso aqui. Então pode não ter nenhuma solução também. Agora, para terminar, então essa aula, né, vamos examinar quando é que existe um inverso modular. Então lembra que a gente tinha mostrado, né, que a gente calculou o inverso de 55 módulo 122 mas pode acontecer que não exista o inverso, né, também. Pode acontecer também que não exista. Então, quando é que o inverso existe? Então, proposição. Então, vamos pegar dois inteiros, né? Na verdade, vamos pegar, sejam m um inteiro, n um inteiro positivo. Então, existe o inverso de m módulo n, existe o inverso de m módulo n, se e somente se n e m são coprimos. Coprimos, ou seja, o que significa que dois inteiros são coprimos? Significa que o MDC entre eles é igual a 1. Então, você vê que no caso em que a gente estava, 55 e 122, a gente conseguiu calcular o inverso modular, porque esses dois números, 55 e 122, são coprimos. O MDC é 1, né, como a gente viu. Se não fosse 1, não existiria o inverso modular. Então vamos demonstrar essa proposição aqui. Demonstração. Então, na verdade, agora é fácil demonstrar essa proposição, mas vamos começar então com a implicação, essa implicação aqui. Então, suponha MDC igual a 1, né? MDC. Então, a gente viu que existem dois inteiros, né? Pelo algoritmo de Euclides, tais que nx mais my é igual ao MDC, identidade de Bezout. Reduzindo o módulo n, né? Reduzindo módulo n, obtemos, reduzindo o que eu já fiz, né? Quando eu calculei o inverso, eu peguei essa equação, essa igualdade,
e reduzir módulo n. Obtemos o quê? Obtemos que my é congruente a 1 módulo n. Então, o inverso, não vou escrever módulo n, mas você entende? O inverso, quem é o inverso de m? Né? É y. Então, isso mostra que se n e m são coprimos, então existe o inverso de m módulo n. Agora vamos mostrar a outra implicação, né? Vamos mostrar a outra implicação. Então suponha que existe um inverso modular, então essa implicação aqui agora, né? Então suponha que existe um inverso modular, então existe, suponha, né? Suponha que existe um y, que é o inverso modular, né? Tal que my é congruente a um módulo n. Então isso significa que n divide my menos 1. Então existe um x, um inteiro x, né, tal que my menos 1 é igual a nx. Então agora, reformulando isso, né, isso vai dar que que 1, né, pode ser escrito como my menos nx. Então, se D é o MDC, né, MDC entre N e M, né, então o que é que acontece? A gente quer mostrar que esse número D é igual a 1, é isso que a gente está querendo mostrar. Lembra sempre do que é a hipótese e o que é a tese, né? Eu não estou mais repetindo o tempo todo, hipótese, tese o tempo todo, mas eu estou seguindo essa lógica. Então, se D é igual a MDC, então podemos escrever N igual a D, M é igual a BD com A e B dois inteiros. Então, voltando para cá, né? 1 é igual a my menos nx, que é igual a é igual a bdy, bdy menos adx, que é igual a d multiplicado por py menos ax. Então isso implica que 1 é um múltiplo de d. Então d divide 1, porque olha, 1 é igual a d multiplicado por esse inteiro aqui, certo? Então d divide 1, mas isso só pode acontecer se d é igual a 1, porque lembra que d é um número positivo, porque é o maior divisor comum por definição é positivo, né? E divide 1. Então, o único número positivo que é um divisor de 1 é o próprio 1. Então, quais são, por exemplo, vamos ver, por exemplo, ok, então,
É, o que é que eu acabei de mostrar aqui? Que existe o inverso de m módulo n, se e somente se n e m são coprimos. Então, vamos verificar que isso é verdade em um caso particular, né, para terminar a aula de hoje. E o caso particular é em que a gente pega o... Bom, aqui tem o 10, mas eu posso também pegar um exemplo um pouco mais... vamos pegar o 10. Então, exemplo, vamos pegar o exemplo 10. E aí vamos pegar todos os inteiros, né? Por exemplo, os representantes canônicos do módulo 10. E vamos ver quais têm inverso. Então, o teorema que eu acabei de mostrar me fala que entre esses números que eu listei aqui, quais são os que têm inverso módulo 10? Né? Quais têm inverso módulo 10? Quais? O teorema que eu acabei de mostrar me fala que são exatamente os inteiros que são coprimos com 10, ou seja, 1 é coprimo com 10, né? 2 não é coprimo com 10, 3 é, né? Porque lembra que 10 é um produto 2 por 5, né? Então é claro que 2, por exemplo, e 5 também não são coprimos. 4 também não é coprimo, 6 não é coprimo, 7 e 9, né? Então 1, 3, 7 e 9, né? De fato, qual é, bom, qual é o inverso de 1? Vamos calcular. Então, o inverso de 1, obviamente, é 1, né? Aqui não tem muito para dizer. Quem é o inverso de 3? Bom, é claro que você poderia aplicar o algoritmo de Euclides, mas nesse caso é fácil ver que é 7, né? Porque 7 por 3 é 21, módulo 10 é 1, né? Quem é o inverso de 7? É 3, pelo mesmo motivo, né? Então, você também percebe que tem uma assimetria aqui, né? Se o inverso de 3 é 7, o inverso de 7 é 3, certo? E o inverso de 9 é o próprio 9, né? Porque 9 por 9 é 81, módulo 10 é 1. Então, esses números têm inverso, né? Agora, aí você pode perguntar, mas por que 2, por exemplo, não tem inverso? O que é que acontece na prática para que ele não tenha inverso? Bom, 2 não tem inverso porque se você faz a lista dos múltiplos de 2, né, você percebe que os múltiplos de 2 não tem como nenhum deles ser congruente a 1 módulo 10, porque isso você quer, porque são números pares, né? Para ser congruente a 1 módulo 10 teria que ser ímpar, certo? Então não tem como. Aí vamos fazer os múltiplos de 4, por exemplo, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Então aqui também, né, são todos pares, né, para ser congruente a um módulo 10, um múltiplo de 4 teria que ser ímpar, mas não pode ser. E a mesma coisa vale para 6 e 8, né, os múltiplos vão ser ímpares. Agora, para 5, a questão é que os múltiplos de 5 não vão ser pares, vão ser alguns pares, alguns ímpares, mas nenhum deles vai ser
congruente a um módulo 10, porque são todos múltiplos de 5. E para ser congruente a um módulo 10, um número não pode, obviamente, ser múltiplo de 5, né? Então, assim, isso é só um exemplo, assim, para você se acostumar a esse tipo de coisa, né? Mas a ideia é que quando você pega um, a- as classes módulo um dado n, só algumas delas vão admitir inverso, módulo n. E lembra que, em termos das operações, né, que a gente introduziu, usando classes, a outra notação, né, quando eu escrevo, por exemplo, 3 por 7 congruente a 1 módulo 10, pode ser reformulado pegando, agora vamos pegar as classes, né, módulo 10, que são essas classes aqui. Pode ser reformulado dizendo tal classes módulo 10 pode ser reformulado dizendo que classe de 3 por classe de 7 igual a classe de 1. Aqui eu escrevi módulo 7, certo? Mas obviamente está errado, né? Módulo 10. Então, é claro que você, se você quer, você pode... A anotação pode ser simplificada, certo? Mas tem que ficar subentendido, claro, né, do que você está falando. Então aqui eu escrevo módulo 10 também, para que fique claro, né? Mas você pode pensar nessa operação de produto inverso, né? Cálculo do inverso por meio da operação em relação à operação de multiplicação, como também o cálculo do inverso no sentido do que eu falei na aula passada, ou seja, quais elementos admitem inverso em relação à operação de multiplicação, né? E, bem, agora na próxima aula provavelmente eu vou fazer mais exemplos desse tipo, resolver, resolver algumas equações talvez, mas lembrando que você encontra já uns 2 vídeos, eu acho, que eu fiz, em que você encontra exemplos exatamente desse tipo, algoritmos de Euclides, congruência modular, desse tipo, resolvidas. Mas em todo caso você tem que fazer muito exercício para aprender a fazer essas coisas.